Olá, tudo bem? Vamos começar o módulo 5 e agora vamos falar sobre modalidades ventilatórias convencionais. Esta aula é composta por dois tópicos, o tópico 1, falando de modalidades ventilatórias convencionais, e o tópico 2, como escolher os parâmetros para iniciar a ventilação mecânica. Tópico 1, modalidades ventilatórias convencionais. Os modos ventilatórios determinam como a fase inspiratória irá acontecer, ou seja, se o disparo será assisto-controlado, assistido ou espontâneo, e definem também a forma de ciclagem. Cada modo ventilatório possui parâmetros a serem pré-ajustados e indicações específicas. Vamos conhecer então cada um dos modos ventilatórios. Primeiramente, os modos assisto-controlado. Nós temos o modo assisto controlado a volume, também conhecido como VCV, e o modo assisto controlado a pressão, PCV. Temos também a ventilação mandatória intermitente sincronizada, SIMV, e a ventilação com pressão de suporte, PSV. E por fim, a ventilação com pressão contínua nas vias aéreas, também conhecida como CPAP. Todos esses modos ventilatórios são utilizados em ventilação mecânica invasiva. Partindo então para o primeiro modo, ventilação controlada a volume, ou VCV. Este é um modo controlado ou assisto controlado. O disparo é a tempo, ou por pressão ou fluxo. Então, nos ciclos controlados, o disparo será a tempo, e nos ciclos assistidos vai depender da sensibilidade que foi pré-estabelecida, se foi a pressão ou a fluxo. A ciclagem ela é a volume, ou seja, o ventilador durante a fase inspiratória irá manter a válvula inspiratória aberta até atingir um volume corrente pré-estabelecido. Quando atingir, o ventilador cicla, abrindo a válvula expiratória e permitindo a exalação. Quais são os parâmetros que nós precisamos estabelecer na ventilação controlada a volume? O mais importante é o volume corrente. A gente já viu em aulas passadas que o volume corrente precisa ser de acordo com o peso ideal do paciente, para evitar que haja lesões. Além disso, nós precisamos estabelecer o fluxo, que é a velocidade com que esse volume corrente vai ser entregue ao paciente e está muito relacionada com a pressão de pico, a frequência respiratória, a pausa inspiratória, que é um parâmetro opcional, a PIP, fração inspirada de oxigênio, a sensibilidade para os ciclos assistidos e os alarmes. Neste modo ventilatório, o volume corrente é fixo e o fluxo é pré-programado. A pressão, então, ela é resultante. Vai depender de qual volume que você está aplicando, qual o fluxo que está sendo estabelecido e também das características da mecânica respiratória desse paciente. Um paciente com baixa complacência pulmonar, um volume muito baixo já atinge uma pressão muito alta. Então, vai depender das características do paciente. Por isso, a pressão, ela precisa ser monitorizada. Observe então estes gráficos que apresentam a ventilação controlada a volume, o modo VCV. Nós temos aqui os gráficos de pressão, fluxo e volume. Observe no gráfico de volume que todas as incursões respiratórias apresentam o mesmo volume. O gráfico de fluxo possui um fluxo constante, pois ele é controlado, ele é pré-estabelecido. E a pressão está apresentando tanto a pressão de pico quanto a pressão de platô, porque está estabelecido aí uma pausa inspiratória. Então, durante a pausa inspiratória, ocorre a distribuição do gás dentro dos alvéolos e então ocorre a pressão de platô. Existe uma redução no nível de pressão. Observe que o fluxo é zero durante a pausa inspiratória e ocorre também um platô na curva de volume, pois neste momento o volume está sendo mantido dentro dos pulmões, para depois ser exalado. Como eu já havia dito, a pausa inspiratória ela é opcional. Você não precisa ventilar o paciente constantemente com pausa inspiratória. Vai depender do que você quer alcançar, do seu objetivo com essa ventilação, com essa pausa inspiratória. Muitas vezes ela é utilizada para a gente poder avaliar a mecânica respiratória do paciente. E quais são as vantagens de se ventilar com o modo VCV? No modo VCV, o volume minuto é garantido,
pois você pré-estabelece um volume corrente e uma frequência respiratória, e desta forma pode manter estável um volume minuto. Além disso, este modo ventilatório permite a análise da mecânica respiratória. Então você consegue mensurar através deste modo a pressão de pico e a pressão de platô, e a partir daí calcular a complacência pulmonar deste paciente. Mas como desvantagens, esse modo apresenta risco de barotrauma, pois você não pode controlar a pressão. Aliás, você até consegue controlar a pressão quando você controla o volume corrente e o fluxo, mas a pressão ela é resultante, então você precisa sempre monitorizar para que não ocorra então o risco do barotrauma. Outro problema que pode surgir é a sincronia por fluxo. Como você estabelece o fluxo aplicado, por vezes a demanda do paciente pode ser maior ou menor, e aí podem surgir assincronias, nada que não possa ser monitorizado e corrigido. E por ser um modo controlado ou assisto controlado, pode ocorrer hipotrofia dos músculos respiratórios, pois o paciente não precisa utilizar essa musculatura, o que pode gerar então uma redução da sua força e da sua capacidade inspiratória. E quais são as indicações da ventilação controlada a volume? É principalmente para pacientes sem drive respiratório, sedados ou com bloqueador neuromuscular, pois este é um modo assisto controlado. Ele também promove, desta forma, o descanso da musculatura respiratória. É muito indicado também para casos em que se deseja manter o volume minuto estável e também permite a análise da pressão de pico e pressão de platô, quando aplicada aquela pausa inspiratória. Vamos então conhecer aqui no ventilador quais são os parâmetros ajustados durante a ventilação no modo VCV, ventilação por volume controlado. Observem aqui que já foi definido modo assisto controlado, AC, no tipo volume controlado, ok? Vamos continuar e escolher então quais são os parâmetros que eu gostaria que esse paciente ventilasse. Primeiro ponto importante durante a ventilação controlada a volume é a gente identificar o peso ideal do paciente, para poder definir um volume corrente adequado e dessa forma evitar que haja lesão pulmonar. Neste caso, nós iremos ventilar um paciente imaginário no peso de 50 kg, ok? Vamos considerar então que a gente vai utilizar um volume de 6 ml por quilo de peso. 6 ml por quilo de peso em um paciente com 50 quilos seriam 300 ml de volume corrente, ok? Então, o primeiro ponto que nós devemos definir aqui é o volume que a gente vai utilizar. No caso, eu irei colocar aqui, então, o volume de 300 ml. Além disso, nós também precisamos definir qual o valor de PIP que nós queremos aplicar nesse paciente, qual a pressão expiratória final durante essa modalidade. Neste caso, só como exemplo, vamos utilizar o valor de 6. Outro ponto importante a ser estabelecido aqui é a frequência respiratória. Neste caso, já está definindo o valor de 15. O fluxo, no caso aqui determinado num valor de 40, nós podemos aumentar ou diminuir de acordo com as características deste paciente. Vou colocar aqui, só por exemplo, um valor de 60. Além disso, qual a fração inspirada de oxigênio necessária para esse paciente? Também deve ser definido. É mais um parâmetro que deve ser definido durante essa ventilação. Aqui, como você pode ver, a sensibilidade, ou seja, qual a sensibilidade para o disparo. Como é um modo controlado, é uma modalidade controlada, é necessário permitir que o paciente, se ele queira realizar uma frequência respiratória maior do que a estabelecida, então é necessário estabelecer uma sensibilidade. Aqui no caso está uma sensibilidade a fluxo, o valor de 3. Lembrando que pode ser, dependendo do ventilador ou das características do paciente, uma sensibilidade a fluxo ou a pressão. Então, a gente pode manter esse valor de 3, então se o paciente realizar um esforço respiratório e deslocar aqui dentro do circuito um fluxo de 3, o ventilador irá perceber que ele quer realizar uma inspiração e irá permitir que haja um ciclo respiratório a mais durante a ventilação. No caso da ventilação por volume controlado, você também pode definir a onda de fluxo.
se é uma onda desacelerada, ou seja, uma onda onde o fluxo no início da inspiração é maior e vai diminuindo, de acordo com que o pulmão vai enchendo de ar, esse fluxo vai reduzindo, ou também é possível selecionar uma rampa quadrada, que muitas vezes é utilizado para avaliação da mecânica respiratória. No caso, vamos continuar mantendo uma rampa desacelerada. Então, lembrando, na ventilação a volume controlado, nós precisamos definir o volume corrente que será utilizado de acordo com o peso ideal do paciente, a PIP, a frequência respiratória, a fração inspirada de oxigênio, a sensibilidade, se é fluxo ou a pressão, o tipo de rampa e o fluxo também, que é muito importante. Definidos os parâmetros que você deseja utilizar, é só aceitar. Então vamos observar aqui os gráficos que estão sendo apresentados na ventilação por volume controlado. Aqui em cima nós temos o gráfico de pressão pelo tempo. Então toda vez que o paciente inspira, um volume corrente penetra nas vias aéreas e chega até os alvéolos. Isso gera uma pressão que é detectada pelo ventilador e é apresentada então aqui no gráfico. Observe que a pressão pode ser um pouquinho variada. Ela vai ser de acordo com as características do paciente. Então, um volume corrente de 300 pode gerar uma pressão mais alta em um paciente ou uma pressão mais baixa, dependendo das características dele. Aqui a gente também observa a onda de fluxo. A parte verde é a fase inspiratória, onde a gente observa uma curva em padrão de desaceleração, então é um fluxo mais alto no início da expiração e que vai reduzindo até chegar na fase expiratória, que está em amarelo. Também é um fluxo mais alto no início da expiração, porque tem um grande volume de ar a ser expirado, e isso vai reduzindo até chegar à linha zero e finalizar então a fase expiratória. Aqui em cima nós temos a parte de monitorização, onde a gente observa os parâmetros aqui embaixo que foram aplicados e aqui o que realmente está acontecendo. Então, apesar de ser um modo assisto controlado, se o paciente quiser realizar uma frequência respiratória maior, como foi estabelecido aqui, 15, caso ele queira realizar uma frequência respiratória maior, é permitido. E você pode observar então que ele faz uma frequência de 16, 17, de acordo com a sua necessidade. Estes são então os parâmetros aplicados na ventilação com volume controlado. Ventilação controlada à pressão, ou PCV. Este é um modo controlado ou assisto controlado. O disparo é a tempo para os ciclos controlados e a pressão ou a fluxo, de acordo com a sensibilidade pré-estabelecida para os ciclos assistidos. A ciclagem ela é a pressão. Não, a ciclagem não é a pressão. Como nós já vimos lá na aula que fala da história da ventilação mecânica, nós observamos que o Beard Mark VII, um dos primeiros ventiladores mecânicos de pressão positiva, ele sim utilizava a ciclagem e a pressão como parâmetro. E nós vimos também que como principal problema era a dificuldade de se manter uma ventilação alveolar adequada, pois a pressão, dependendo da mecânica pulmonar, pode não gerar um volume corrente, um volume minuto adequado. Por isso, no caso da pressão controlada, a ciclagem é realizada a tempo. Então, é determinada uma frequência, um tempo inspiratório ou uma relação IE e dessa forma se determina, então, a ciclagem. Quais são os parâmetros que nós precisamos estabelecer no modo PCV? Pressão controlada. Qual é a pressão que será ofertada nas vias aéreas do paciente para que se gere o volume corrente? A frequência respiratória, o tempo inspiratório ou a relação IE, vai depender do ventilador. A PIP, fração inspirada de oxigênio, a sensibilidade, se será fluxo ou a pressão, e os alarmes. É importante observar que neste modo a pressão é fixa e o fluxo é livre. E, consequentemente, o volume corrente é resultante. Nós precisamos sempre ter em mente que temos que aplicar uma pressão controlada que garanta um volume corrente adequado para o paciente. Então, você precisa, mesmo no modo controlado, calcular qual que é o volume adequado para esse paciente a partir do seu peso ideal. E, desta forma, aplicar uma pressão que garanta um volume próximo a esse que seria o adequado para o paciente. Se o volume estiver sendo muito alto,
reduz então a pressão controlada e isso vai fazer com que ocorra uma redução do volume. Se o volume estiver muito baixo, você pode aumentar um pouco a pressão e dessa forma o volume também vai aumentar. Observa só estes gráficos que estão relacionados com a ventilação no modo PCV. No gráfico de pressão, você observa que a pressão é sempre constante. Em todos os ciclos ventilatórios, o paciente recebe a mesma pressão. O fluxo ele é variado, assim como também o volume. Observe que existe variação de um ciclo para outro. O fluxo também mantém uma característica descendente. No início, um fluxo mais alto, pois o pulmão está vazio e consegue comportar um fluxo mais elevado. De acordo com que o pulmão vai enchendo, esse fluxo vai reduzindo, até o momento que cessa e inicia então a fase expiratória. Quais são as vantagens de se utilizar a ventilação controlada à pressão? Primeiramente, por você controlar a pressão inspiratória, você reduz o risco de barotrauma. E o fluxo ele é livre e permite maior conforto e assincronia. Mas como desvantagens, nós temos o volume corrente e volume minuto resultantes não garantidos. Eles não são garantidos, mas podem ser monitorizados e a partir do controle de outras variáveis, você pode manter um volume corrente, um volume minuto adequado para o paciente. E por ser um modo controlado, pode gerar hipotrofia dos músculos respiratórios. Quando é indicado este modo ventilatório? Para pacientes sem drive respiratório, sedados ou com bloqueador neuromuscular, pois é um modo controlado que irá garantir frequência. Ele também permite o descanso da musculatura respiratória por não necessitar da ativação dos músculos inspiratórios. Ele também é utilizado em situações em que se deseja limitar a pressão nas vias aéreas e nos alvéolos e também em casos com complacência reduzida ou aumento da resistência das vias aéreas, pois o fato do fluxo ser livre melhora a adaptação do paciente. Vamos conhecer agora então, aqui no ventilador, quais são os parâmetros que nós ajustamos durante a ventilação no modo PCV, por pressão controlada. O principal fator é a pressão que a gente vai utilizar, que a gente vai aplicar para esse paciente para que resulte em um volume corrente. Então aqui no caso, a gente vai escolher um valor adequado para o paciente. Como escolher este valor? O ideal é que você aplique o valor que você acredita que irá gerar um volume corrente suficiente para esse paciente. E após ser aplicado, o volume corrente ele é resultante. Então você precisa ir lá na área de monitorização e observar qual o volume que esse paciente está realizando com essa pressão que está sendo fornecida. Aqui, por exemplo, sendo ajustada uma pressão de 15, esse paciente realiza um volume corrente de 223 aproximadamente. Esse volume é adequado para o peso ideal desse paciente? Se for um paciente de 50 kg, como é o exemplo que a gente está utilizando, pode ser um volume um pouco baixo. Aí então você precisa fazer a avaliação se é necessário aumentar essa pressão fornecida para o paciente, para aumentar esse volume corrente, ou então se você vai aumentar um pouco a frequência para resultar em um volume minuto ao final de um minuto adequado. Então, no caso, se você quiser aumentar o volume desse paciente, que está sendo realizado por esse paciente, você pode aumentar então a pressão controlada e isso vai resultar no aumento do volume. Pode observar aqui, após a mudança, o volume corrente do paciente aumentou para 248 aproximadamente. Isso indica então que, de acordo com que a gente aumenta a pressão controlada, a gente fornece um volume corrente maior. Então a pressão ela sempre será guiada de acordo com o volume que esse paciente está realizando. Nesta modalidade a pressão é controlada e o volume é resultante. Além da pressão controlada, nós temos que também estabelecer a PIP que nós iremos utilizar para esse paciente. Lembrando que a PIP ela pode auxiliar na oxigenação. Então, um paciente que às vezes está necessitando de uma oferta muito grande de oxigênio, você pode aumentar um pouco a PIP, isso irá auxiliar então na oxigenação. E deve ser realizado aplicado de acordo com a característica do paciente, com a fisiopatologia que ele está apresentando. Então, além da pressão controlada, da PIP, nós precisamos estabelecer também a frequência, de acordo com a necessidade do paciente. E neste caso, além da frequência, nós podemos estabelecer o tempo inspiratório, ou seja,
quanto tempo a válvula inspiratória irá ser mantida aberta. Neste caso, está estabelecido 0,54 segundos. Este é um tempo um pouco reduzido, a inspiração fica muito rápida. Nós podemos, então, aumentar esse tempo inspiratório para valores mais adequados, como, por exemplo, 0,9 segundos ou 1 segundo. Desta forma, o tempo inspiratório fica um pouco mais prolongado. Isso vai estar relacionado quando você estabelece a frequência respiratória e o tempo inspiratório. Isso está relacionado com a velocidade com que o volume inspiratório está sendo aplicado ao paciente. Então, a gente precisa sempre ter esta atenção de manter um tempo inspiratório adequado. Pacientes, às vezes, que estão apresentando obstrução ao fluxo aéreo, precisam de um tempo expiratório maior, por vezes pode ser aplicado um tempo inspiratório um pouco menor, e assim sobra mais tempo para esse paciente expirar. Da mesma forma, uma frequência respiratória um pouco menor também irá garantir que esse paciente tenha um tempo maior para fazer a expiração. Ainda temos também que estabelecer qual a fração inspirada de oxigênio para esse paciente. Neste caso, está estabelecido aqui 40%. Isso vai ser guiado de acordo com a oxigenação que o paciente está apresentando. Aqui nós temos também a sensibilidade, que neste caso está estabelecida a fluxo, com valor de 3 litros por minuto. Então, este é um modo assisto controlado. Está estabelecida uma frequência de 15. Serão realizadas 15 incursões respiratórias durante 1 minuto. Mas caso o paciente realize um esforço expiratório que atinja a sensibilidade de 3 litros por segundo, então a frequência respiratória desse paciente pode ser aumentada, por exemplo, para 17, qual o valor que ele estiver precisando realizar, todas as vezes que ele alcançar a sensibilidade. Vamos observar agora as curvas de pressão e de fluxo durante a ventilação controlada à pressão. Neste caso, a pressão se mantém sempre a mesma, pois ela é controlada, e o volume será resultante. Então, dependendo das características do paciente, durante um esforço respiratório, pode ser que ele use um volume um pouco maior, um volume um pouco menor, porque este é resultante. Além disso, o fluxo também está com a característica de onda desacelerada, com um fluxo maior durante o início da inspiração, que vai reduzindo de acordo com o que vai chegando ao final do tempo inspiratório. Ventilação com pressão de suporte, PSV. A ventilação com pressão de suporte é um modo ventilatório assistido, ou seja, o disparo ele é iniciado pelo paciente em todas as incursões respiratórias, e aí cabe decidir se a sensibilidade será a fluxo ou a pressão. A ciclagem ela é sempre a fluxo, ou seja, 25% do pico de fluxo. Isso já foi mostrado em uma aula anterior através desse gráfico. O pico de fluxo, no início da inspiração, ele é alto e vai sendo reduzido até atingir 25% desse pico. É nesse momento, quando atinge 25%, que a válvula exalatória abre e permite então a exalação. Então, voltando, a gente precisa compreender que neste modo, o disparo ele é sempre iniciado pelo paciente e a ciclagem é relacionada com o fluxo. A maioria dos ventiladores já possui esse valor de 25% do pico de fluxo pré-estabelecido. Outros ventiladores permitem que sejam ajustados outros valores. Quais são, então, os parâmetros ventilatórios que nós precisamos estabelecer durante a ventilação com pressão de suporte? Em primeiro lugar, a pressão de suporte, que é a pressão que será ofertada ao paciente durante a fase inspiratória para auxiliá-lo a atingir o volume corrente. Além disso, a PIP, a fração inspirada de oxigênio, a sensibilidade, se será fluxo ou a pressão, o retardo inspiratório ou rise time, a porcentagem de fluxo para a ciclagem, quando for permitida esse ajuste, alarmes e o backup. O backup é muito importante, pois é uma ventilação assistida, ou seja, não está estabelecida nenhuma frequência respiratória. Caso esse paciente pare de respirar, realize uma apneia, o backup irá assumir então a ventilação, que nada mais é do que um modo controlado com frequência respiratória para evitar que esse paciente pare de respirar. Neste modo ventilatório, a pressão é fixa.
O fluxo, a frequência respiratória, o tempo expiratório e o volume corrente, ele é livre, então precisam ser monitorados para garantir uma ventilação adequada. Observe esses gráficos, eles estão representando uma ventilação com pressão de suporte. Então, nos gráficos de pressão, observe que todos os ciclos foram assistidos. O paciente iniciou a ventilação, realizando um esforço e alcançando a sensibilidade pré-estabelecida. O fluxo, novamente, é desacelerado e o volume corrente é variado, de acordo com o esforço do paciente. Quais as vantagens na aplicação do modo PSV? Primeiramente, é a carga de trabalho para os músculos respiratórios, pois em todos os ciclos respiratórios o paciente precisa realizar esforço, trabalhar com a musculatura expiratória. Ele também é mais confortável, pois o paciente realiza o tempo inspiratório que for necessário para ele, a frequência, de acordo com a sua necessidade. E este modo ele também é utilizado para o desmame ventilatório. E as desvantagens do modo PSV? O volume corrente e o volume em minutos também não são garantidos. Você pode tentar modular esse volume oferecendo uma maior ou menor pressão de suporte para o paciente. Mas no mais vai depender do esforço que esse paciente vai realizar, da capacidade, da mecânica respiratória. Então é necessário sempre monitorizar para ver se esse modo ventilatório está adequado para o paciente, se ele está realizando os volumes necessários para uma ventilação correta. E existe também o risco de apneias, pois este é um modo assistido, não existe o estabelecimento de frequência. Por isso é necessário programar um backup, para caso aconteça a apneia com um determinado tempo, o ventilador possa assumir com modo controlado essa ventilação. Quais são, então, as indicações para o modo PSV? Pacientes com drive respiratório e capazes de manter a ventilação apenas com suporte pressórico. Pacientes que precisam realizar o trabalho da musculatura respiratória e evitar a fraqueza. E o desmame ventilatório. Este é um modo que sempre que possível, sempre que o paciente estiver acordado e estiver com drive respiratório, deve ser aplicado, exatamente com o foco de evitar a fraqueza muscular e também por ser mais confortável ao paciente. Vamos ver aqui no ventilador, então, os parâmetros ajustados durante a ventilação no modo PSV, com pressão de suporte. Então, aqui a gente vê que esse é um modo espontâneo, que vai necessitar de drive respiratório, o paciente precisa participar da respiração, ele precisa manter uma frequência respiratória adequada. Aí nós temos aqui, neste ventilador, a opção de escolher um tipo mandatório. Isso seria caso o paciente realize uma apneia e seja necessária uma ventilação de backup. Você pode escolher se essa ventilação de backup será realizada a pressão controlada ou a volume controlado. Então, escolhemos aqui o modo espontâneo PS, com pressão de suporte, e vamos estabelecer aqui os parâmetros para essa ventilação. Daqui para cá, você pode ver, PC, seriam os parâmetros que você vai estabelecer para caso esse paciente realize uma apneia e seja necessário entrar na ventilação de backup. Então, foi selecionada uma ventilação de backup com o modo de pressão controlada. Então, é necessário que você defina uma pressão inspiratória, uma pressão controlada adequada para esse paciente, um tempo e o tempo inspiratório, ok? Além disso, daqui para lá, nós temos a apresentação dos parâmetros associados à ventilação com pressão de suporte. Então, nós temos que definir uma pressão que será fornecida a esse paciente na fase inspiratória, ou seja, que irá auxiliá-lo a obter o volume corrente, que seria a pressão de suporte. Aqui, por exemplo, está estabelecida uma pressão de 15. Então, ao o paciente realizar o esforço inspiratório, a válvula inspiratória irá abrir e fornecer uma pressão de 15 centímetros de água para esse paciente durante toda a fase inspiratória. E esta pressão irá auxiliá-lo a obter o volume corrente. É necessário estabelecer também a PIP, no caso aqui já está programada uma PIP de 7, a fração inspirada de oxigênio, que aqui no caso está estabelecida uma fração inspirada de 40%. Por ser uma modalidade, um modo ventilatório espontâneo, nós precisamos estabelecer também a sensibilidade. O ventilador precisa entender qual é o momento que o paciente quer realizar a inspiração. Então, é necessário a gente estabelecer um parâmetro, a sensibilidade, que nesse caso também está estabelecida a fluxo.
mas, de acordo com a demanda do paciente ou o ventilador utilizado, também pode ser a pressão. Quando o paciente realizar um esforço inspiratório e deslocar no circuito do ventilador 3 litros por minuto, o ventilador entenderá que ele quer realizar uma inspiração e então irá abrir a válvula inspiratória. Temos aqui também um outro parâmetro específico desta modalidade, que é a porcentagem de fluxo, ou seja, é o parâmetro que irá auxiliar o ventilador a compreender qual é o momento que ele precisa abrir a válvula exalatória. Então, aqui no caso, está estabelecido 25%. A maioria dos ventiladores também estabelece este valor ou permite que haja mudanças de valor para se adequar mais ao paciente. Isso quer dizer que quando o fluxo inspiratório cair a 25% do seu pico, a válvula exalatória irá abrir e permitir que o paciente realize a sua expiração. Então, este é o parâmetro para que haja, então, a ciclagem do ventilador. A sensibilidade a fluxo seria o critério para que ocorra o disparo do ventilador e a porcentagem de fluxo seria o critério para estar realizando a ciclagem. Vamos observar então aqui o gráfico da ventilação no modo PSV. Como a gente pode observar aqui em cima, é espontâneo, então o paciente precisa realizar esforços respiratórios para o ventilador poder compreender que é necessário abrir a válvula inspiratória e realizar um ciclo inspiratório. Então, toda vez que o paciente realizar um esforço respiratório, ocorre então um ciclo respiratório. Observe aqui, está uma frequência variando entre 14 e 15, é de acordo com a necessidade do paciente, de acordo com a demanda do próprio paciente. Vamos observar o que acontece caso o paciente realize uma apneia. Aqui na configuração de apneia foi estabelecido que se o paciente permanecer por 10 segundos sem respirar, o ventilador irá alarmar e irá entrar com a ventilação de backup, com os parâmetros de acordo com o que foi estabelecido. Além disso, ele vai ficar alarmando até o profissional ir lá e observar o que está acontecendo, porque esse paciente parou de respirar e realizar os adequados ajustes, como, por exemplo, passar para uma modalidade controlada. Caso o paciente volte a respirar, é restabelecida novamente a ventilação no modo PSV, uma ventilação espontânea, onde o paciente precisa realizar, então, todos os esforços respiratórios. Lembrando que a pressão de suporte estabelecida, aplicada, ela irá auxiliar a obtenção do volume corrente. Então, esse volume ele pode ser variado de acordo com as características mecânicas do sistema respiratório e também de acordo com o esforço que esse paciente realizar. Ventilação mandatória intermitente sincronizada, SIMV. Este é um suporte ventilatório que associa 3 modos ventilatórios, o controlado, o assistido e o espontâneo. Então, ele vai possuir disparos tanto a tempo nos modos controlados, como a pressão e a fluxo nos modos assistidos. A ciclagem ela pode acontecer a volume ou a tempo e até mesmo a fluxo, porque quando você utiliza um modo controlado associado ao volume corrente, é o volume que irá ciclar, será o parâmetro para a ciclagem do ventilador. Quando você usa um modo controlado, a pressão é o tempo que irá promover a ciclagem deste ventilador. E quando você associa o PSV, vai ser a porcentagem de fluxo. Então, por associar os 3 modos ventilatórios, a ciclagem também pode estar da seguinte maneira: a volume, a tempo ou a fluxo. Observe então este gráfico que representa a ventilação no modo SIMV. Este modo ele é composto por janelas ventilatórias e neste gráfico nós temos a representação de 4 janelas. Observe a primeira janela. Este é o modo SIMV associado com o modo controlado VCV e que possui uma pausa expiratória, por isso a curva de pressão possui esse pico e um platô. Observe que o paciente não realizou nenhum esforço. Então, o disparo aconteceu a tempo, foi um ciclo respiratório controlado a volume. Já na janela 2, você pode observar que o paciente realizou um esforço respiratório e aí aconteceu então uma ventilação com pressão de suporte.
porque o paciente realizou um esforço, então o modo SMV realizou apenas uma ventilação assistida. Como cada janela ventilatória depende do que aconteceu na janela anterior, o ventilador ficou aguardando o paciente realizar um novo esforço ventilatório, o que não aconteceu na janela 3. Então, na janela 3, o paciente realizou a apneia. E devido a este fato, na janela 4, o ventilador já entrou novamente com o modo controlado. Então, observe, existe a associação do modo controlado, do modo assistido e do modo espontâneo. E cada janela vai depender, vai ser realizada de acordo com o que aconteceu no anterior. Então, se o paciente não está comandando a ventilação, ele irá ventilar com um modo controlado. Caso esse paciente assuma a ventilação, ele será ventilado com um modo assistido. Caso ele realize a apneia, naquela janela ele irá permanecer em apneia e a próxima janela entrará o modo controlado novamente. Quais são os parâmetros que nós precisamos estabelecer na ventilação com SMV? Você vai escolher se irá associar pressão controlada ou volume controlado. É preciso também estabelecer uma pressão de suporte. A PIP, uma frequência respiratória que geralmente é uma frequência um pouco mais baixa, para caso esse paciente queira realizar ciclos espontâneos, seja permitido. Também uma fração inspirada de oxigênio, sensibilidade para os ciclos assistidos e o alarme. Quais as vantagens desta ventilação? Ela permite ciclos espontâneos, é uma associação de vários modos ventilatórios e por isso, caso o paciente queira assumir a ventilação, este modo ventilatório permite isso. E quando você associa este modo ao modo PSV mais VCV, você garante um volume minuto. E quais são as desvantagens? O principal é o risco de assincronia. Isso pode acontecer bastante. Algumas janelas ventilatórias podem apresentar apneia, às vezes o paciente realiza o esforço e já estava acontecendo um ciclo controlado, então é possível que aconteçam essas assincronias. E este modo ventilatório já tem sido demonstrado em vários estudos que aumenta o tempo de desmame, então ele não é utilizado para o desmame. Na realidade, esse modo ventilatório está caindo em desuso na prática clínica devido a essas desvantagens. E quando este modo ventilatório é indicado? Apenas para pacientes que precisam garantir volume minuto na ventilação com PSV. Então, são pacientes neuropatas ou no despertar anestésico que apresentam um padrão respiratório Cheyne-Stokes ou que mistura muito fases de apneia com fases de ventilação. Então, nas fases de apneia, é garantida a ventilação com uma frequência pré-estabelecida. E nas fases em que o paciente assume a ventilação, o modo PSV garante ali um suporte ventilatório. Apenas nesses dois casos, ele ainda é aplicado na prática clínica. Vamos ver agora como ajustar os parâmetros da ventilação na modalidade SIMV aqui no ventilador. Vamos escolher então o modo SIMV. Nós precisamos escolher um modo controlado, no caso eu escolhi a pressão controlada, e também um modo espontâneo, porque o modo SMV é a associação de modalidade controlada e espontânea. Partindo então para os parâmetros, nós precisamos estabelecer pressão controlada e o tempo inspiratório, no caso dos ciclos respiratórios que serão realizados no modo controlado. E também a pressão de suporte que será aplicada durante os ciclos espontâneos. Aqui a gente pode observar também que a gente precisa estabelecer um valor de PIP, que vai ser utilizado para os dois modos ventilatórios, uma fração inspirada de oxigênio e também a sensibilidade, que neste caso novamente está a fluxo. Aqui observe que também é necessário determinar qual será a porcentagem de fluxo para que ocorra a ciclagem nos modos espontâneos, no modo PSV. Aqui nós temos também que determinar uma frequência respiratória, que será aplicada nos modos controlados. Então, o paciente irá receber, quando o paciente parar de respirar e começar a ventilar no modo controlado, a frequência estabelecida será de 15.
Caso esse paciente retome o comando da ventilação e passe para a modalidade espontânea, no modo PSV, a frequência será estabelecida por ele, de acordo com as janelas ventilatórias presentes no modo SIMV. Então, observe aqui, a gente tem o gráfico de pressão e de fluxo. Aqui, nesse caso, o paciente não está participando da ventilação. Então, o modo ventilatório que está assumindo a ventilação é o modo PCV, pressão controlada. Então, a pressão, por exemplo, estabelecida aqui de 15, está auxiliando esse paciente a obter um volume corrente de 350. E como foi estabelecida uma frequência de 15, esse paciente está realizando 15 incursões respiratórias por minuto. Então, como você pode observar, aqui está estabelecida uma frequência de 15 e esse paciente não está participando da ventilação, então ele está realizando realmente uma frequência de 15. Caso esse paciente acorde, por exemplo, ele estava sedado e começa a acordar, ou tem um padrão Cheyne-Stokes e começa a realizar então esforços respiratórios. Observe que a modalidade ventilatória irá mudar para assistido e logo após para espontâneo, pois o modo SIMV é a associação dessas três formas de ventilação. E aí então a frequência respiratória irá aumentar e o modo ventilatório passará a ser controlado, passará a ser assistida no modo PSV. Então a frequência respiratória irá provavelmente aumentar e será de acordo com a demanda do paciente. Digamos que esse paciente novamente volte a realizar a apneia. O ventilador, durante uma janela inspiratória, irá manter esta apneia e depois irá voltar para o modo controlado. Para a modalidade controlada, fazendo uma frequência de 15 novamente com os parâmetros selecionados para a pressão controlada. Então, o modo SIMV nada mais é do que a associação das três modalidades ventilatórias, assistido, controlado e espontâneo. E essas modalidades vão se intercalando de acordo com as janelas ventilatórias e de acordo com a resposta do paciente. Caso ele esteja em apneia, não participando da ventilação, o modo controlado irá assumir. Caso ele comece a participar dessa respiração, o modo assistido assume e, por fim, o modo espontâneo, onde o paciente controla toda a ventilação. Lembrando que a indicação é principalmente para pacientes neurológicos que realizam o padrão Cheyne-Stokes, onde existe momentos de apneia com momentos de taquipneia ou de comando da respiração. E também para pacientes que estão no despertar da anestesia, que vão apresentar momentos em que eles acordam e fazem o comando da respiração, intercalado com momentos novamente de apneia, onde não participam da ventilação. Ventilação com pressão positiva contínua nas vias aéreas, CPAP. Este é um modo ventilatório espontâneo. Os ciclos são livres, dependentes apenas do esforço do paciente. Então, são ciclos livres em um circuito pressurizado. Basicamente, é fornecida apenas uma PIP. E a partir daí, o paciente realiza esforços inspiratórios e expiratórios nesse circuito pressurizado. Quais são os parâmetros que nós precisamos estabelecer? A PIP, a fração de oxigênio, alarmes e o backup, pois o paciente pode realizar a apneia e necessitar de um modo controlado. Neste caso, a pressão, o fluxo, a frequência respiratória, o tempo INS e o volume corrente também são livres. O paciente vai realizar todos esses parâmetros de acordo com a sua capacidade inspiratória. Observe este gráfico. Aqui está a representação da ventilação no modo CPAP. Observe que tanto o fluxo, quanto o volume, quanto a pressão são variáveis, de acordo com o esforço e a necessidade do paciente. E quais são as vantagens do modo CPAP? Ele promove carga de trabalho para os músculos respiratórios e facilita também o desmame ventilatório. As desvantagens: o volume corrente e minuto são resultantes e não são garantidos, mas eles podem ser monitorizados. Além disso, existe o risco de apneias, por isso a necessidade da ventilação de backup. Indicações: pacientes com drive respiratório e capazes de manter a ventilação em nível pressórico acima do atmosférico. E pacientes que precisam realizar trabalho da musculatura respiratória e evitar a fraqueza. E este modo também é utilizado para o desmame ventilatório. Por fim, vamos agora conhecer
o modo CPAP aqui no ventilador mecânico. A ventilação no modo CPAP é no modo espontâneo e nesse caso nós escolhemos o modo PSV para realizar a ventilação no modo CPAP. Vamos observar. Pode ser que o ventilador, assim como este, não tenha o modo CPAP puramente. Então você utiliza o modo PSV, que é uma modalidade espontânea, onde a gente não estabelece frequência para esse paciente. E aqui, na parte da pressão de suporte, a gente zera, deixa o valor 0. Porque a modalidade CPAP, ela conta apenas com a PIP. Então, a gente estabelece o valor de PIP que nós queremos utilizar com esse paciente, por exemplo, 6 ou 7, o valor que você quiser estabelecer para esse paciente. E ele vai respirar apenas contra um sistema, um circuito pressurizado por essa PIP. É possível também a gente estabelecer aqui a FO2, a fração inspirada de oxigênio que a gente quer fornecer para esse paciente, ok? E esses são os parâmetros relacionados com a modalidade CPAP. Então, observe que neste modo espontâneo o paciente respira contra o circuito pressurizado. Observe aqui nos gráficos de pressão e de fluxo. Tudo depende do esforço do paciente para obter, então, um volume corrente adequado. Nesse caso, o paciente está fazendo 220 num circuito contra uma PIP de 6, um circuito pressurizado com 6 centímetros de água. É importante nessa ventilação nós observarmos muito bem os alarmes, para a gente observar se esse paciente está realizando um volume corrente adequado e também uma frequência respiratória adequada. Caso o paciente apresente um volume corrente muito baixo, é necessário mudar então o modo ventilatório, porque neste modo, no modo CPAP, não existe nenhum suporte, nenhuma pressão que auxilie esse paciente a realizar um volume corrente adequado. Este modo ventilatório é muito utilizado para o treinamento da musculatura respiratória, exatamente porque o paciente precisa realizar um esforço respiratório aumentado para alcançar então o volume corrente. É uma modalidade utilizada também para desmame da ventilação mecânica. Então, o paciente necessita realmente estar apresentando drive respiratório adequado. Tópico 2. Como escolher os parâmetros para iniciar a ventilação mecânica? Muitas vezes pode surgir essa dúvida. Eu vou iniciar a ventilação mecânica com o paciente. Qual modo eu utilizo? Quais são os parâmetros? Como que eu vou iniciar então essa ventilação? É importante você, inicialmente, se fazer algumas perguntas. Conhecer o caso do paciente, quais são as suas características e aí se fazer algumas perguntas, como por exemplo, qual o nível de consciência do paciente? A resposta a essa pergunta vai te dizer se você precisa utilizar um modo assisto controlado ou espontâneo. Se o paciente tem drive respiratório, está consciente, é sempre interessante optar por modos espontâneos, que permitem que o paciente realize esforço respiratório e dessa forma haja a prevenção da fraqueza muscular. É importante também você ter informações como o sexo, a altura, o peso ideal, pois é a partir daí que você vai determinar o volume corrente adequado. Sempre que você não tiver essas informações, opte em utilizar volumes correntes mais baixos inicialmente e aí adaptando de acordo com a necessidade do paciente, pois você iniciar a ventilação com um volume corrente muito alto pode ocorrer o risco de barotrauma. Outra questão é como está a troca gasosa. Esse paciente possui gasometria, ele está com hipóxia, ele tem acidose respiratória. É necessária uma fração inspirada de oxigênio mais elevada, uma frequência respiratória maior. Então, através desse exame da gasometria, você pode obter outras respostas. Por exemplo, qual a frequência, qual a fração inspirada de oxigênio que você vai aplicar para esse paciente. Se for, por exemplo, uma hipoxemia muito grave, utilizar uma PIP um pouquinho mais alta para auxiliar essa oxigenação. E é necessário aplicar altos níveis de PIP? Por exemplo, esse paciente possui uma radiografia de tórax que demonstre, por exemplo, a presença de atelectasia. Aí, a partir dessas avaliações, você vai observar se é necessário aplicar um nível mais alto ou não de PIP. Na dúvida, comece com valores mais baixos e vai observando se é necessário aumentar com o tempo ou não. O importante é sempre você se preocupar com a proteção pulmonar.
Então, se você não tem as respostas, não conhece o paciente, inicie com uma ventilação bastante sutil e vai avaliando a resposta do paciente. Mas o ideal é sempre você observar e obter essas informações antes de aplicar a ventilação no paciente. Além disso, após acoplar o paciente ao ventilador mecânico, é necessário você fazer algumas observações. Está havendo sincronia ventilatória? O esforço do paciente e a resposta do ventilador estão acontecendo ao mesmo tempo? Ao observar o paciente, você percebe que ele está respirando de forma confortável? É necessário também realizar a ausculta pulmonar e observar a expansibilidade torácica, para ver se a ventilação ela está sendo uniforme em todo o pulmão e se esse volume corrente não está muito excessivo e gerando, por exemplo, uma expansibilidade excessiva da caixa torácica, gerando o risco de lesão. É importante observar os sinais vitais, pois, por exemplo, a aplicação de PIP pode levar a alterações hemodinâmicas, a uma instabilidade hemodinâmica. Então, a pressão arterial, a frequência cardíaca é sempre importante observar. Além disso, observe o ventilador, veja como estão os gráficos. Eles podem apresentar a presença de alguma assincronia. E é indicado que após 30 minutos que os parâmetros ventilatórios forem estabelecidos, seja coletada uma gasometria. E aí você vai ter outras respostas em relação a como está o pH do paciente, como está a pressão arterial de dióxido de carbono e de oxigênio. A partir dessa gasometria podem ser necessários realizar outros ajustes ventilatórios. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Bons estudos para você e obrigada!